Na nossa conversa de hoje, nós vamos estar abordando um assunto muito interessante. Seja bem-vindos a mais um episódio do Conversa Artificial. E hoje nós vamos falar de influência e quais são os impactos que isso tem sobre a nossa vida, sobre a tua vida, como que nós devemos filtrar bem e proteger a nossa mente para nós não recebermos manipulações mentais. Meus amigos, devido ao uso abusivo e também com os avanços da tecnologia, os influenciadores têm usado de muitas estratégias para poder persuadir, enganar e influenciar de forma positiva e negativamente, sem contar o quadro astronomicamente grande de jovens, mulheres e homens que vivem uma vida perturbada, se autocomiserando, se comparando brutalmente com essas pessoas que nós vemos na internet. Vamos falar também sobre o abuso de redes sociais e nessa breve oportunidade gostaria aqui de estar passando também a oportunidade para o meu grande amigo e nós vamos estar aqui discutindo sobre as influências nesse dia de hoje. Da última vez, eu acabei mencionando sobre a habilidade escassa que nós temos hoje de pensar honestamente sobre a realidade, e grande parte do problema de a gente não conseguir pensar de forma honesta sobre a realidade é o fato de que nós escolhemos pessoas muito ruins para influenciar a forma que nós pensamos. Isso vai afetar a nossa vida em todos os sentidos, porque aquilo que a gente pensa é o que forma o nosso comportamento, e o nosso comportamento forma o nosso caráter e como nós lidamos com a realidade. Isso é um ponto muito interessante porque hoje, com o advento e também com a acessibilidade da internet, né, e com a modernidade dos aparelhos, nós podemos aí observar mudanças de comportamento até nas crianças, cara. Porque veja bem, os influenciadores de hoje, eles promovem, né, altos padrões de beleza, de riqueza, de uma vida superficial muitas das vezes, porque 5 segundos, 10 segundos não revela verdadeiramente o que é que aquela vida, né, o que aquela pessoa está passando. Na tua opinião, o que é que tu acha sobre esse abuso excessivo, né, e também essas promessas que acabam roubando, sequestrando a energia da população em geral nesse presente século? Eu acho que qualquer forma de vício vai ser prejudicial para o ser humano, mas essa nova forma de vício que a gente precisa enfrentar, ela é tão prejudicial que, como você disse, acaba afetando também as crianças. Eu lembro que recentemente eu acabei vendo um vídeo de uma criança que ficava mexendo a mão, mexendo os dedos, como se ela estivesse mexendo no ecrã de um aparelho, como se estivesse tentando passar ali alguma coisa da mesma forma que é feito com o celular, por exemplo. Isso mostra a forma terrível como a tecnologia pode afetar uma criança, né? Principalmente as redes sociais. Eu acho que isso acabou influenciando o pensamento de algumas pessoas que às vezes passam determinados tempos fora da rede social. Eu não sei se tu já chegou a ver isso, pessoas que dizem, por exemplo, 6 meses sem redes sociais, 1 ano sem Instagram. Eu acabei entrando nessa, eu também tirei da minha vida o Instagram e o resultado foi extremamente positivo. Pois é, isso é interessante porque, querendo ou não, a gente luta muito, né, para não querer se comparar e muitas das vezes a gente acaba se sentindo muito mal por determinadas pessoas. Por exemplo, eu mesmo, muitas das vezes eu acabo me comparando, né, com pessoas mais jovens do que eu, estar em um patamar muito mais alto do que eu, e eu fico me perguntando como, cara, assim, porque logicamente, eu tava até vendo um estudo hoje, meu amigo, que a prosperidade mental, intelectual, financeira, ela é construída com muitos anos, né? E eu tava vendo alguns vídeos de jovens extremamente revoltados com a questão da influência de influenciadores ricos que ficam divulgando, dentro dessa perspectiva da influência negativa, divulgando jogos de azar, né? No nosso país, lamentavelmente, isso tá tomando proporções absurdas e nós podemos ver que nem as famílias e nem o governo tomam nenhuma providência, né? Estão legalizando porque eles viram uma grande fonte de renda aí para poder estar capitalizando, né? Só sei de uma coisa, 20% da renda do brasileiro médio ou da classe média baixa, eles são influenciados, cara, de uma maneira muito negativa a estarem gastando o seu precioso suor com a questão dos jogos de azar, né? Tá tomando até uma porcentagem de drogas lícitas ou ilícitas. Qual é a tua opinião sobre essa questão aí também? Olha, eu acho que a grande questão que a gente precisa admitir e lidar é que todo mundo é influenciado.
Todas as Sim, pessoas verdade. são influenciáveis, você é influenciável. Agora existe uma responsabilidade que a gente precisa tomar, porque nós precisamos decidir, nós precisamos intencionalmente escolher quem são as pessoas que vão nos influenciar. Porque o que a gente vê é as pessoas se entregando a qualquer voz que aparece para falar com elas. Não existe mais um filtro que impede de qualquer pessoa falar algo na tua mente, falar algo no teu ouvido. As pessoas estão ouvindo tudo e todo mundo. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer é assumir a responsabilidade de escolher aquilo que vai influenciar a gente. Pois é, isso é interessante, porque hoje em dia, novamente, quando a gente lê, assim, eu leio, né? Não tanto quanto você, mas eu acabo lendo. A cultura, ela tem também se elevado muito, muito grande hoje em dia, também com a cultura do cancelamento, que ganhou muita força entre os influenciadores. Muitas das vezes, neles ocorrem muitos erros, mesmo que aqui sejam pequenos ou grandes. Mas o ponto é, eles levam uma vantagem e também alavancam de uma maneira muito poderosa, né? Ataques contra as pessoas, contra minorias e acabam sim influenciando de uma maneira muito negativa as pessoas que não têm, como é que eu posso falar assim, usar um termo, pessoas que não têm entendimento, né? E acabam sendo influenciadas por esses influenciadores. Eu tava vendo um vídeo hoje, voltando novamente à questão do consumismo, sobre um influencer, cara. O rapaz, não acho que não tinha nem 20 anos. E ele tava falando assim no vídeo dele. Ele postou um vídeo. Ele postou o primeiro vídeo que dizia assim: um dos vídeos dele, né? Minha primeira vez usando a verdinha. Você sabe o que é, não vou dizer aqui pra não sermos cancelados. Aí hoje ele postou um novo vídeo dizendo assim: minha primeira vez consumindo álcool. O que tu acha disso, cara? E olha, muita gente. É um canal relativamente grande de um cara que tá saindo da adolescência e entrando na juventude e tá contando as experiências dele com acesso ao vício, né? Isso torna-se sendo um perigo muito grande. Eu já ia te perguntar qual seria mais ou menos a idade dele, mas você está dizendo que ele está entrando na adolescência agora? Você está dizendo saindo da adolescência? Não, no caso ele tá saindo da juventude, tá saindo da adolescência pra juventude, né? Tem perto ali de seus 20 anos, acho que é 20, 21 anos que o rapaz tem. Eu fico imaginando nessas questões assim o contexto familiar, né? Como a família lida, como foi Verdade. o desenvolvimento desse rapaz, né? Como foi a infância, porque normalmente a gente vai falar sobre isso, aí existe dois grupos de pessoas, um que vai culpar completamente a família e o outro que sempre vai tentar passar pano, né, para as coisas que às vezes realmente são ruins dentro do contexto familiar. Não tem como a gente não pensar tanto em questão de como esse garoto se desenvolveu para chegar a fazer algo assim, como o que será que pensa a família dele vendo isso agora, nesse exato momento. É interessante, um bom ponto. Cara, isso eu acredito que vai muito da estrutura do país, da cultura que vem se evoluindo, ou da perca da cultura e da educação, né? Porque a gente não pode aqui generalizar nem relativizar nada, porque eu não sei se tu concorda, mas é uma coisa que eu tenho aprendido muito, é tomar muito cuidado com o que a gente vê e ouve, porque cada caso é um caso. Porque eu conheço jovens que são aparentemente bem-sucedidos, mas que foi pro mundo do crime, por exemplo. Pessoas bem educadas. Meninas, filhas de pais ricos que resolveu na fase adulta ir pra prostituição. E é muito complicado, cara. É isso que eu falo. A cultura, o pensamento, a estrutura familiar, e é complicado, porque hoje em dia qualquer um pode se influenciar e o gancho é do momento, e esse é muito usado, né? Muitas estratégias desse tipo é muito usado para vender. Então eu acredito que a influência do mal mesmo, assim, da pessoa do mal, que tem más intenções para desestruturar a sociedade, para que eles consigam controlar, né? E sem falar que tá muito polarizado o nosso país, muita bolha crescendo, né? Pode falar. Por isso essa necessidade de assumir a responsabilidade de escolher quem vai influenciar a gente. Se já tá todo mundo sendo influenciado, se eu sei que eu vou ser influenciado inevitavelmente, nada melhor do que eu escolher quem vai me influenciar. Colocar alguns filtros, né, nas coisas que eu leio, nas coisas que eu assisto, com quem eu me relaciono. Às vezes, existe um problema muito grande. Por exemplo, você falou do contexto cultural. Eu tenho Sim. todo esse peso ao redor de mim, me direcionando e me levando em um determinado caminho. Cara, se eu não assumo a responsabilidade de como eu quero viver, de como eu quero pensar, de como eu quero viver os princípios que eu estou construindo para mim, aí eu estarei perdido. Eu preciso tomar uma atitude proposital, intencional, para me rodear daquilo que vai me alavancar e me fazer chegar naquilo que eu planejo para mim. Senão, esse papo de deixar as coisas acontecerem só vai nos levar para a perdição. Muito bem. Olha só, e para finalizar a nossa conversa, um ponto interessante aqui para nós finalizarmos. Olha,
Os influenciadores, ele tem um enorme poder. Ele tem até um dito popular, né, não sei se é da filosofia, que diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E muitas pessoas usam seu poder, a sua beleza, aquilo que elas sabem de melhor, para usar de forma consciente ou inconsciente. E nós, como sociedade, sabe, devemos estar prontos e precisamos entender que nem tudo que brilha nas redes sociais é ouro. A pergunta é: será que todos nós estamos sendo influenciados ou estamos sendo enganados? Então finalizo aí comentando esse ponto também, que eu achei muito interessante. Isso é um ponto interessante, sabe, que eu tô achando que a gente vai continuar esse papo no sábado com uma mais extensa, porque me surgiu muitas ideias sobre esse assunto, cara, e é interessante, sabe, trazer pro público compreender. E a gente podia falar sobre armadilha, ganchos mentais, porque isso tem tudo a ver. Existe ciências que já estudam a mente humana há muitos milênios para tentar entender comportamentos, né, na compra, no uso de roupa, moda, enfim, é um assunto extenso. Eu gostaria de finalizar deixando o clássico conselho de leia livros. Eu sei que a maioria das pessoas, elas não têm a paciência, às vezes Isso é até mesmo a interessante. possibilidade de ler muitos livros, mas existe uma coisa que você pode fazer para ajudar a reformular os seus pensamentos, a sua forma de pensar. Adote um livro específico para você. Você não precisa ler 100 livros. Você não precisa ler um livro por semana. Escolha um livro e fique com ele por pelo menos 1 ano ou 2, você decide isso. Adote um livro para você. Faça com que esse livro, se ele vai te ajudar mesmo, se tornar ali aquilo que vai moldar o seu caminho e moldar os seus princípios. Quando você faz isso, obviamente, você não precisa terminar ele tão rápido. Você pode ler ele por partes, às vezes trecho em trecho, contanto que você deixe que ele te influencie completamente. Uau, top! Então, pessoal, esse foi o Conversa Artificial de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Novamente, no final de semana vamos estar voltando aqui com outro assunto. Pode ser até mesmo esse, vamos continuar de uma forma mais profunda. Muito obrigado pela sua audiência, deixe seu comentário, seu like, ajude-nos a engajar nesse projeto que tá ficando bacana, vai tomar um corpo, nós estamos se soltando aos poucos. Até o próximo episódio.